Boa noite para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Então, por favor, abram as suas Bíblias, na continuidade daquilo que a gente vem trabalhando nas últimas semanas, na exposição. Tá, apostos aí, Narlo? Narlo viajou na semana passada, tivemos que ter uma leitura feita pelo Rafael. Tivemos. Foi muito boa, velho, a leitura do Rafael. Claro. Mas tem gente que comenta na internet, fala assim, quem é este cara com essa voz de locutor? Eu estou pensando, enquanto você lê o texto, aparecer uma fotinha sua e o currículo, assim, para que eles entendam que de fato você é um locutor, né, mano? Muito legal, né, irmãos? Irmãos, o que nós falamos na semana passada? Semana passada, ao falar sobre o capítulo 19, nós citamos algumas das experiências de Jesus com os seus discípulos a partir de uma crise muito particular. A crise é que apareceu perante Jesus aquela história famosa do jovem rico, que era um cara de não muita idade, que possuía muitas posses, e que foi confrontado por Jesus a partir da realidade de que ele não poderia depositar a sua confiança nos seus bens, naquilo que ele consegue a partir do seu próprio esforço. Como a gente tentou deixar bem claro na semana passada, Jesus não tem problema nenhum, nem com o dinheiro e nem com quem possui o dinheiro. Mas a nossa confiança precisa estar depositada em Jesus somente. A proposta de Cristo para o homem rico, quando ele diz, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, não é uma regra de fé. Porque se fosse, isso teria que ser aplicado a todos os homens da Escritura que tiveram a oportunidade de serem abençoados com um volume expressivo de riquezas. Mas era algo pontual que batia exatamente na questão do coração daquele jovem, onde ele não seria capaz de enfrentar, onde ele tropeçaria, aquilo que era exatamente a crise do coração dele. Então o desafio foi a gente pensar a respeito de qual é o nosso verdadeiro inimigo da nossa jornada. Quais são as coisas que a gente tem depositado a nossa confiança e que tem ocupado o lugar de Deus. E depois o capítulo 19 termina com os discípulos fazendo uma pergunta muito interessante, né? Pedro toma a frente e fala assim, e nós, que abandonamos todas as coisas para sermos teus discípulos, e aí? O que acontece com a gente? E Jesus fala a respeito das promessas daqueles que deixam as outras prioridades da vida para que possam segui-lo, e diz que esses receberão muitas das riquezas de Deus. E a maior parte das riquezas, a gente sabe que envolve a questão da vida em família, né? Tanto que Jesus fala, aqueles que deixaram irmãos, pais, mães, filhos, estes receberão da parte de Deus 100 vezes mais, né? Jesus não está muito preocupado com o dinheiro, embora essa é a grande preocupação das pessoas na nossa geração. Aqui no capítulo 20, Jesus está então continuando essa história. Lembrando que ele falou a respeito dessas promessas aos seus discípulos, e os seus discípulos agora, atentos a essa questão das recompensas que são consequências daquilo, do esforço daquele que tenta viver com Deus, tenta agradar a Deus, tenta viver segundo o Evangelho de Deus. Jesus, no capítulo 20, vai detalhar como funcionam estas recompensas da parte de Deus. Como que Deus nos abençoa. Em que medida, em que proporção, em que circunstâncias. E pode parecer algo muito estranho a gente falar sobre essa questão de recompensa, ou falar de galardão, ou qualquer outro nome que a gente quiser usar, que seja bíblico, mas eu creio que quando Jesus fala a respeito disso, ele não está querendo pegar a gente pela cobiça, muito pelo contrário. A gente começa a ver que Jesus fala a respeito de riquezas que vão ser segundo a justa medida do nosso Senhor. Então não há igualdade na prática, vocês vão percebendo isso à medida que a gente caminhar no texto, mas há equidade, que é a medida perfeita do Senhor para cada um de nós. Assim que a gente entrar no texto, a gente fala a respeito disso. Vou pedir para o Narlo, por favor, ler o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram.
Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um, e recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao 3º dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes, porém: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e o que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Muito bom, meus irmãos. Então, como eu dizia, o capítulo 20 é Jesus, começa com Jesus, dando uma continuidade à história que foi falada anteriormente. Nós vemos Jesus citando uma ideia na forma de uma parábola, lembrando algo que nós falamos nas primeiras semanas, a diferença entre uma história literal e uma parábola
é a precisão das citações. Não há nomes aqui. Então Jesus não está contando uma história literal, mas ele está exemplificando através de uma história que possui um valor moral. Tá? Então, qual é a parábola que Jesus conta? Ele fala sobre essa questão da vinha, que havia um senhor lá que possui uma plantação de uva e de que, de certo modo, ele precisa de auxílio no tempo da colheita. Algo muito normal, algo típico para aquele povo. Essas histórias típicas, elas deveriam chamar nossa atenção não apenas pelo seu conteúdo moral, mas também pela intencionalidade de Jesus em tentar comunicar as verdades eternas de Deus através de histórias que façam sentido para o público que está ouvindo. Então Jesus sempre está falando de agricultura e de pesca. É algo normal na vida daquele povo. Se nós formos tentar compartilhar as verdades de Deus, que se tornam agora pelo poder do Evangelho, realidade na nossa vida, como que a gente conta essas histórias? Contar uma história de pesca para quem não é pescador já não faz muito sentido. Então que a gente possa sensibilizar o nosso coração para a importância disso. Não apenas pegar a moral da história, mas entender como Jesus é intencional. O como que ele fala a língua dos homens, enquanto que muitos de nós estamos aí deslumbrados querendo falar a língua de anjo, né? Então pode ser muito bonito a gente exercitar um dom aí e falar um tanto de coisa que ninguém entende. Mas falar alguma coisa que o outro entende é muito bom, principalmente quando isso diz respeito às coisas da Escritura que nos foram confiadas, que nos foram reveladas. O que é essa história? Há então um senhor que possui uma plantação de uva. É normal que no tempo da colheita ele tenha que contratar trabalhadores avulsos para ajudar no serviço. E para contratar esses trabalhadores, ele literalmente vai procurar os chapa, os caras que fazem os freela, os caras que estão aí pela rua procurando algum emprego, e vai lá e combina a diária. Isso era algo muito comum na nação de Israel nesse contexto. E há inclusive orientações na lei mosaica para que não se faça contratos de trabalho do tipo que a gente tem hoje. Olha que coisa engraçada. Como que a gente tem o contrato hoje, né? A gente combina com o trabalhador, trabalha 30 dias, depois no final de 30 dias a gente paga. Tem um texto aqui que está especificamente em Provérbios capítulo 28, verso 22, que fala sobre como o empregador que estava debaixo do peso da lei de Moisés deveria se sensibilizar para a necessidade do seu trabalhador e pagar todo dia. Ou seja, combina dia a dia, para que não se torne pesado demais. Provérbios 28, 22, tá? Para quem quiser ir dar uma conferida, nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. Então, este homem contrata trabalhadores para resolver o seu problema pontual. E o que acontece? Acontece que a gente vê aqui no verso 2, que ele ajusta com os trabalhadores que apareceram logo pela manhã, 1 denário por dia. O que é o denário? Nós já falamos também sobre isso nos capítulos anteriores. O denário era como se fosse um salário mínimo de um empregado braçal ou de um soldado. Então ninguém recebia menos do que 1 denário por um dia inteiro de trabalho. A contagem das horas que se apresenta nesse capítulo, vocês vão ver que ela é no sistema deles, e é por isso que as horas não fazem muito sentido, né? Você vai ver falando assim, a hora 1/10, a hora sexta, né? Como que eles contavam o tempo? O dia começa às 6 horas da manhã e se encerra às 6 horas da tarde. Portanto, o dia para o judeu possui 12 horas. Como que ele contava? Se era 6 horas da manhã, era na primeira hora do dia. Se era na terceira hora do dia, é a partir das 9 da manhã. E assim vai indo. A sexta hora é meio-dia, a 1/10 hora é 5 horas da tarde. Então essa é a conversão aqui dos sistemas para o nosso entendimento. Uma dica esperta na leitura desse tipo de coisa. Toda vez que você tiver dúvida a respeito de valores monetários, de medidas ou de conversão de tempo, geralmente no final das nossas Bíblias, existem tabelas para conversão. Menos na minha, porque a minha é letra extra gigante, então ela não tem nada, senão a Bíblia vai ficar maior ainda. Mas a maior parte das Bíblias tem. Então vai lá e pesquisa. É muito estranho a gente falar assim, Davi venceu Golias. Golias era um homem que tinha não sei quantos côvados. Aí você fala, mas o que é esse diabo de côvado, né? Então é legal você ter noção em metros. Qual que é o tamanho desse homem?
Aí você vê que esse homem era maior que um jogador de basquete. Tinha quase 3 metros de altura, 2,60 m, 70, alguma coisa por aí. É uma coisa descomunal, né? E o dinheiro aqui, a gente vai entender por essa comparação de jornada de trabalho. Se a gente pegar que o salário mínimo hoje é, sei lá, R$1.000, e a gente dividir por 20 dias, vai dar mais ou menos quanto? Vai dar 50? R$50 por um dia de trabalho. Né? Pouco parece quando a gente olha assim, né? Mas era uma jornada muito mais clara, né? Essa ideia de salário mínimo mensal meio que dá uma impressão de que a gente está ganhando muito, mas quando você faz as contas de quanto você está ganhando por dia, e se você dividir pelas horas, então, você vai descobrir que você não está ganhando nada. Dá uma tristeza danada trabalhar dentro desse contrato de trabalho. Mas a orientação de Deus aqui traz clareza, né? Ninguém está sendo enganado quando o negócio está sendo bem combinado. No verso 2, então, o dono dessa vinha chama trabalhadores e combina 1 denário por dia. O pagamento padrão. Pagamento que qualquer um esperava. Nem mais, nem menos. Quando alguém paga aquilo que é o padrão, aquilo que é o considerado correto, nós, de certo modo, dizemos que isso é justo. Nós usamos essa expressão. A gente fala assim, o pagamento médio que se faz a respeito de determinada função é tanto, aí eu arrumei um emprego, o cara combinou comigo esse tanto, então ele é um empregador justo. O que nós vamos ver ao percorrer os próximos versículos é que o conceito de justiça de Deus vai transcender o nosso conceito de justiça. Porque Deus não está procurando igualdade, Deus está procurando equidade, justa medida, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo sobre a vida daqueles que Ele ama e que Ele chama para viver como família. Tá? Nós vamos vendo isso daqui, vocês vão ver o que vai acontecendo. Verso 3, perto da hora terceira. Então, que horas que era? 9 horas da manhã. Os primeiros chegou 6 da manhã. Os segundos já chegaram 9 horas da manhã. Diz o texto que eles estavam ociosos na praça. Quando nós fazemos uma pesquisa acerca do que os grandes comentaristas da Escritura falam a respeito desse estar ocioso, todos que eu pesquisei colocam ênfase num sentido. Esse estar ocioso, da maneira que o texto apresenta, não é gente vagabunda, não é gente preguiçosa, é gente que quer trabalhar, mas que por alguma razão não está encontrando emprego. Então nós colocaríamos assim, o trabalhador que deseja um emprego, mas está desempregado por conta da força das circunstâncias. Ele não encontra quem o empregue. Aí você fala, mas isso faz diferença na nossa leitura? Faz demais, gente. Faz demais, porque fica parecendo que Jesus está procurando qualquer um. Está procurando quem não tem nada para fazer, então vem andar comigo, né? E não é bem por aí que funciona. Não é desse jeito que Deus trabalha. Então esses homens são homens que estão procurando resolver o problema da sua vida. Estão procurando algo que vai trazer dignidade para a sua jornada. E aí o que acontece? Este senhor da vinha os encontra e vem e combina com eles. O que está combinado no verso 4? Ele diz assim, venham trabalhar para mim, vai lá para a minha vinha, já tem uns caras lá trabalhando, vai lá e eu vou pagar para vocês o que for justo. Aqui ele não fala de valor monetário. Esses caras simplesmente aceitam a proposta. Eles vão para lá pensando, bom, o que é justo? Se a gente chegou um pouco mais tarde, então provavelmente a gente vai receber menos do que 1 denário. Isso é o que, segundo o nosso conceito, é chamado de justo. Aí o que acontece? Verso 5, verso 6, verso 7, até o verso 7, o dono da vinha vai encontrando gente desocupada, né, que não está conseguindo trabalho, e vai empregando esse povo. Tudo no mesmo combinado desse segundo grupo. Venham trabalhar para mim, e eu vou pagar para vocês o que for justo. Aí o que acontece? No verso 8, o texto aqui fala de ao cair da tarde. Gente, eu citei errado o negócio de provérbios aqui, viu? Desculpa. Eu confundi as referências, porque eu botei só a referência. O texto que diz que a gente deve pagar o trabalhador no final do dia é Deuteronômio 24:15. Não é provérbios. Provérbios é outra coisa, tá?
Deuteronômio 24, 15. O que é que diz esse texto? Diz assim: não retenha o salário do trabalhador, paga ele antes do anoitecer. Não espera virar o dia para pagar, porque senão a mão de Deus vai pesar sobre você. Então olha que coisa legal. E aí a gente fica assim, como é que faz para a gente militar pela justiça social nos nossos dias à luz do Evangelho? Gente, quem tem o Evangelho tem um senso de justiça social gravado no coração. Se a gente está falando de Evangelho e ainda tem que falar de justiça social, então esse Evangelho que nós estamos vivendo é um Evangelho bem meia boca, né? Se a gente está tomando um senso politicamente correto, que nos nossos dias está muito forte, de justiça social e que consegue ser justo sem Evangelho, tem que parar para rever algumas coisas também. Pois sem Deus não há justiça perfeita. Há percepções de justiça que podem nos agradar, mas perfeição é aquilo que é expresso na vontade do Senhor. O que acontece então? Verso 8 diz que o Senhor da vinha vira para o seu mordomo, fala: chama os trabalhadores e paga cada um, começando pelos últimos e até chegar no primeiro. Na hora que ele vai pagar, o que acontece? Ele paga 1 denário para cada um. Essa história todo mundo conhece. Só que quando ele começa pelos últimos, ele paga 1 denário, que é um dia cheio de trabalho, para o cara que trabalhou 1 hora, chegou 5 da tarde e ganhou 50 conto. Depois ele vai chamando os que foram chegando mais cedo e vai dando os mesmos 50 conto, até que chegam os caras que chegaram 6 horas da manhã e recebem 50 conto. Gente, o que Jesus está querendo mexer com o nosso entendimento aqui? Exatamente com o nosso senso de justiça. Receber 50 por um dia de trabalho era justo no começo da história, quando não havia comparação. Aí agora que Deus resolve fazer um negócio de uma maneira diferente e manifestar a sua generosidade de uma forma que para nós nem sentido faz, a gente começa a ter crises na nossa jornada, crises de entendimento. E isso pode parecer uma história muito distante, pode parecer apenas uma relação de trabalho e tudo mais, mas, irmãos, isso ocupa boa parte dos nossos pensamentos na vida o tempo todo. Infelizmente. Eu vejo até mesmo no trabalho profissional, às vezes não dá para um funcionário comentar com o outro quanto ganha, porque a gente começa a se comparar. Ao invés da gente assumir a vocação para o trabalho e falar assim, eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando para Deus. Porque quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Se o seu empregador não te honra segundo a sua devoção a Deus no trabalho, aí quem vai se ver com Deus é ele. Mas nós fazemos diferente. A gente tenta se comparar. Então eu quero saber, Rafa, quanto você está ganhando? E aí ele fala, se for mais do que eu estou ganhando, eu começo a ficar nervoso. Mas a gente não avalia o combinado e a gente não avalia também a questão do esforço. A gente reivindica a lei trabalhista. E a lei trabalhista diz que se nós estamos registrados na mesma função, trabalhamos o mesmo período de horas, nós precisamos ganhar o mesmo salário. Então o nosso senso de justiça não tem muito a ver com o senso de justiça de Deus. E que isso possa, esse entendimento, ocupar a nossa vida, para que a gente possa reavaliar o nosso conceito de justiça em todas as esferas da nossa existência. Vamos pensar na salvação agora, algo mais valioso que dinheiro. Você quer ser salvo ou você está comparando a sua jornada com a jornada do seu irmão? Imagina, você vem para a igreja, dá dízimo, participa da campanha de não sei o quê, doa alimento para a cesta básica, visita os órfãos, as viúvas, não se prostitui, não vê pornografia, saiu dos grupos tudo do WhatsApp dos seus colegas, não bebe, né, irmão? Demais, né? E outras coisas do tipo. Aí o que acontece? Não fuma, não faz nada dessas paradas. Aí aparece um cara que veio andar junto com a gente, andar com Jesus, e Jesus vem e faz uma obra maravilhosa, e esse cara consegue, no final, chegar no céu, mesmo que ele tenha uma jornada com Jesus muito curta. Às vezes a única coisa que ele teve oportunidade, apesar de ter tido uma vida que foi o oposto da sua, foi reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, e dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E aí chega lá,
na hora de entrar para o céu, está lá São Pedro na porta, tudo aquele céu do jeito que a galera pinta, né? E na hora que chega lá, a hora que você vê o cara que viveu a vida desregrada, qual é o sentimento que passa pelo seu coração? E talvez o sentimento que passa no coração de muitos de nós é assim: Senhor, é injusto. É injusto, como pode estar esse cara aqui? E eu que fiquei lá gastando minha vida, me esforçando, fazendo um tanto de coisa. Esse vagabundo não fez nada, e agora ele está aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: você está pronto para chegar no céu, e de repente, sei lá, ver Hitler no céu. Aí eu peguei pesado, né? Você está pronto para ver Judas Iscariotes? Eu não estou dizendo que vai. Aliás, a Escritura aponta até na direção de que não, tá? Mas, irmãos, quem somos nós para pegar aquilo que são as promessas de Deus para a nossa vida e querer agora negociar com elas, nos comparando com a vida do outro? Então, não funciona desse jeito. Que a gente possa se sensibilizar para essa realidade. A sua salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, é generosidade de Deus. É mais do que 50 conto. Agora, o mesmo que está te abençoando com a salvação, pode salvar quem Ele quiser. A Escritura dá pistas a respeito de como um salvo vive. Mas ainda assim, a salvação sendo o dom de Deus, Deus salva quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então, que nós possamos baixar a bola um pouco, não trabalhar dentro de um sistema de comparação, e entender que no final o Senhor pode chamar para a salvação quem Ele quiser. O ladrão na cruz foi salvo. Esse nós temos certeza, porque Jesus falou: hoje ainda estarás comigo no paraíso. O outro ladrão não foi salvo. O texto não fala nada. Aliás, ele até escarneceu de Jesus ali na história, né? Ah, mas Deus pode salvar ele? Pode. Agora nós, meus irmãos, a gente não deve arbitrar a salvação de outras pessoas. Por isso que eu sempre digo que a gente precisa ter uma consciência de que é melhor chamar quem você não conhece de irmão do que chamar de ímpio. Porque se você chamar um irmão de ímpio, você vai se ver com Deus. Mas se você chamar um ímpio de irmão, está tudo certo, né? Você está abençoando, profetizando, o nome gospel é o que você quiser usar aí no processo. Então a gente chama todo mundo de irmão. A gente abraça, inclui na família. Nós dividimos a mesa, nós repartimos as dores e compartilhamos fé. No final, quem vai separar o joio do trigo nem é a gente, é Deus que vai fazer o processo todo. Tá? Então, concentre-se nesse tipo de entendimento, percebendo aí qual que é a crise. Tá? Bom, o que acontece, meus irmãos? Do verso 9 a 12, então, esse Senhor paga cada um daqueles que foram empregados, que foram ali contratados, e cada um recebeu um denário, independente do seu tempo de serviço. O que é que Deus está falando a respeito disso? O que é que Cristo está falando a respeito disso nessa passagem? De que, na verdade, o que Deus está buscando em nós, que é digno de recompensa, não é a habilidade ou o tempo de serviço, ou aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que Deus está recompensando é o como nós nos colocamos a serviço de sua vontade. É essa a questão. E isso é uma manifestação da graça de Deus. Tem gente que acha que a graça é para eu não ter que fazer mais nada e literalmente viver a minha vida segundo os meus próprios interesses. Meus irmãos, uma graça que não é responsável por aquilo que é a vontade do Senhor em favor da família, não é graça, é desgraça. Parece graça, mas não é. Não é liberdade, é libertinagem. Nós somos chamados para algo diferente. O que o Senhor deseja, através da nossa maneira de viver agora, é que nós possamos, a partir daquilo que são as possibilidades e as condições que nos foram propostas, caminhar agora com interesse de coração. Então eu não sei onde Deus te colocou. Eu sei que onde Deus te colocou, vai lá e faça de todo o coração. Alguns vão ter uma jornada longa, outros vão ter uma jornada curta. Mas o que vai ser recompensado é a fidelidade, e não propriamente o fruto do seu trabalho, os resultados do seu próprio trabalho. Não é uma coisa estranha quando você olha um crente igual o Billy Graham, né? Billy Graham foi considerado aí o maior evangelista da história. Porque, obviamente, Paulo pregou para muita gente, mas o Billy Graham já tinha televisão. E como ele fez umas campanhas muito doidas lá nos anos 70 e 80,
ele conseguiu pregar o evangelho para praticamente metade do planeta. E ele tem um número, confesso, de pessoas que reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador, que é extraordinário. Mais de 3 milhões de pessoas dizem assim: eu conheci Cristo através da pregação desse homem. É um testemunho extraordinário. Né? Foi o maior pregador da história até hoje, né? Em volume, né, gente? E aí você pensa em você mesmo. Você fala assim: cara, eu sou ruim demais. Quem sou eu perto do Billy Graham? Então, meus irmãos, o que a gente tem que pensar é que, às vezes, na nossa jornada de fé, quando nós estamos com o nosso coração ali 100% comprometidos com a vontade de Deus, pode ser que na nossa jornada inteira a gente só vai conseguir testemunhar de maneira integral na vida de alguém para uma ou duas pessoas. E tem algo de errado nisso? De forma nenhuma. Diz a lenda, é uma lenda gospel, né, gente? Mas que faz muito sentido, de que quem pregou para o Billy Graham, praticamente só pregou para ele. Era um cristão ordinário como qualquer um de nós. Nem sei se isso é verdade. Mas se não for do Billy Graham, a gente pode pensar em muitos outros homens na história, onde essa história se verifica. Então entenda que quando Deus está te chamando para viver coisas grandes, fazer coisas grandes, nós não estamos falando de volume, nós estamos falando de intensidade. É grande porque promove uma transformação real. Então, quando você for trabalhar, você está trabalhando para Deus. Quando você está repartindo fé, você está fazendo isso de modo a honrar Deus. Pode ser que isso afete a existência de uma pessoa, mas ainda assim tem que ser feito com o mesmo empenho de se você fosse um missionário em tempo integral no campo, pregando para milhões de pessoas. Essa é a diferença entre quem entendeu e quem não entendeu. Já foi em show de banda que está começando, né? Aí o cara sobe no palco e tem 5 pessoas para assistir. A gente conhece bem esse cenário, né? E aí o que acontece? Como tem 5 pessoas, a apatia das pessoas e a ausência delas contamina a banda. E aí a banda quase que pega umas cadeiras para sentar para fazer o show. Você acha que não tem show para 5 pessoas? Tem muito, a gente já frequentou muitos, né? E uma coisa que a gente aprendeu na jornada, mexendo com banda, né, Rafa? É que não interessa se tem 5 ou 5 mil. Você tem que tocar como se estivesse tocando no Rock in Rio, para 200 mil pessoas. E era muito louco. A gente ia para um show que às vezes dava 15, dava 20, e a banda dos meninos subia lá, e era inspirador. Essa mesma natureza de inspiração precisa tomar conta da nossa vida em todas as coisas. Isso é assumir essa vocação para o chamado de Deus. Então, abraça o BO, meus irmãos. Abraça aquilo que Deus te chamou para viver, aquilo que Deus te chamou para fazer. Entendendo que não é sobre quantidade, é sobre fidelidade. Não é sobre competência, não é sobre frutos de maneira numérica, é sobre a qualidade do fruto. É melhor você ter um fruto que tem 2 sementes dentro, mas que são as sementes, do que às vezes a gente produzir muito fruto que é estéril, que tem semente, mas não é semente, que tem o DNA tão cravado, mas tão cravado ali, que ao plantar não vai dar exatamente aquilo que tinha que dar. Então assuma a vocação sobre aquilo que Deus te chamou para fazer. Continuando, verso 13 e 14, acaba que esse senhor bate de frente com os caras e diz assim: o contrato que eu tinha com vocês foi plenamente cumprido, com os que chegaram às 6 horas da manhã. Por que então vocês estão nervosos? Por que então vocês dizem que houve, de certo modo, alguma injustiça? O contrato foi plenamente cumprido. Se a gente estender esse conceito, pensando agora toda a Escritura e toda a lei, meus irmãos, olha como é que a coisa fica complicada. O próprio Cristo diz que o salário do pecado é a morte. Então, segundo a reta justiça, Deus salvar alguém é injusto. Por quê? Porque se o salário do pecado é a morte e todos pecam, então todos precisam receber como justo pagamento por aquilo que faz, a morte. Estar apartado por toda a eternidade da presença do nosso Senhor. Isso é justo. Onde que a gente entra em crise? Quando a gente começa a achar que a salvação é direito e não favor, graça. Mas a salvação é por graça? É, na perspectiva de que Deus vem e dá a quem Ele quiser. Mas os critérios pelo qual Deus trabalha estão explícitos na Escritura? Até que estão.
processo de santificação, arrependimento, confissão, andar junto como comunidade, tudo isso faz parte. Mas isso é favor e não mérito. Parece simples, mas muita gente tropeça nessas questões. E por que não é justo a gente arbitrar a salvação? Porque se é justo Deus mandar todo mundo para o inferno, por que nós iríamos implicar com o dono do negócio se ele resolver salvar alguém segundo critérios que lhe são particulares? Já viram aquela galera que fala assim, eu não consigo entender essa lógica de Deus mandar a gente para o inferno. Gente, Deus não está mandando ninguém para o inferno. Deus simplesmente nos coloca sobre a face da terra e nos dá toda a liberdade da gente ir para o inferno com as nossas próprias pernas. E sabe quem vai para o inferno com as próprias pernas? Todo mundo. E sabe quem não vai para o inferno? Quem Deus vem e literalmente Ele atrai de maneira irresistível a si, de modo que essa pessoa não consegue mais viver para si mesma. Mas por que Deus chama alguns e na própria Escritura dá a entender que o caminho é estreito, que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Gente, Ele que criou o negócio. A gente discutir essa questão com Deus é o mesmo posicionamento desses caras, dizendo por que o Senhor está sendo generoso com esses caras, né, sendo que eles trabalharam menos do que eu. Então entenda isso. Graça é favor imerecido. Não tem como a gente medir aquilo que nós recebemos, tentando dizer que isso é justo ou injusto. Isso não faz sentido nenhum. Bom, no verso 16, Jesus cita a mesma frase que termina ali o capítulo 19, falando que os últimos seriam os primeiros, e ele está falando exatamente sobre esse caminho de graça inaugurado através do seu sacrifício, que chama então aqueles que tiveram o privilégio de conhecer o seu nome, a entender que eles não deveriam considerar os da lei como superiores. Porque muitos desses últimos, que chegaram agora por últimos, serão os primeiros a chegar no reino dos céus. E aí o que acontece? Encerra o discurso, Jesus vaza fora e pensa, acabou esse assunto, né? Não, gente, nunca acaba. Porque do mesmo jeito que a gente tem as nossas crises, achando que há algum merecimento, que há alguma coisa que a gente pode reivindicar da parte de Deus, da mesma forma isso era algo que ocupava o coração dos discípulos. Verso 17, fala que Jesus sobe a Jerusalém. Onde que ele estava? Lembram disso? Jesus veio fazendo uma jornada. E no capítulo anterior, ele estava para lá do Rio Jordão. O capítulo dizia nos confins da Judéia. Mateus explica muito essa questão da geografia. E é bem legal quando você olha isso no mapa, que você vai vendo onde que são os lugares que Jesus passou. Quando que ele está falando com que povo. Porque isso te dá uma compreensão melhor até do porquê que ele está falando daquela forma. Agora Jesus volta próximo a Jerusalém, no caminho de Jerusalém. Ele junta os seus 12 discípulos e no verso 18 e 19, ele explica de maneira absolutamente detalhada uma coisa que os capítulos anteriores de Mateus já falaram, mas não com tamanha riqueza de detalhes. O que é? Que Jesus haveria de morrer. Ele já falou sobre isso, isso não é novidade nenhuma, mas aqui há algumas coisas que são novidade. A primeira delas é de que Jesus seria morto pela mão dos gentios. Jesus nunca tinha falado isso. Então, não apenas o seu caminho está afunilando, como também está começando a aparecer alguma luz a respeito das circunstâncias em que a crucificação iria acontecer. Jesus foi crucificado pelos gentios? Foi. Quem clamou pela crucificação de Jesus foram os judeus, mas quem executou a crucificação foram os romanos, os gentios. E a crucificação é uma punição romana. Diz que centenas de pessoas eram crucificadas todos os anos ali no entorno de Jerusalém. Isso era algo muito comum, né? E era uma punição muito dolorosa e uma punição muito humilhante. Então isso é uma punição típica romana. Outra coisa que o texto também aqui aponta, do verso 18 e 19, é de que ele seria escarnecido, né, ofendido, xingado, ele seria torturado e de que ele seria crucificado. Até aqui Jesus sempre falava sobre morte, mas ele não falava com uma riqueza de detalhes tamanha como a gente vê expresso aqui nesse texto. Tá? Aí então, meus irmãos, do verso 20 em diante, a gente chega numa das histórias mais estranhas que tem também no Evangelho de Mateus,
que é a mãe dos filhos de Zebedeu, fazendo um pedido muito particular para Jesus. O que o texto diz? Primeiro vamos especificar os personagens. Quem é a mãe dos filhos de Zebedeu? Zebedeu é pai de Tiago e João, 2 discípulos de Jesus. Lembrando que o Tiago e o João, junto com o Pedro, estavam naquele cenário que a gente descreveu alguns capítulos anteriores aí, onde houve a transfiguração. Então eram gente do relacionamento muito próximo de Jesus. Tiago e João estão de boa, mas a mãe deles, que teve os filhos com Zebedeu, que era o pai deles, vem com os filhinhos debaixo do braço e faz um pedido extremamente particular. Diz assim: ô Senhor, deixa eu te pedir uma coisa. Tem como no teu reino o Senhor botar um filho meu à tua direita e outro filho meu à tua esquerda? Olha que pedido triste, né, gente? Que coisa triste. Eu fico pensando, quando eu leio essa passagem, em Jó, que tinha lá os seus filhos, e Jó não tinha lei ainda, não tinha os mandamentos, não tinha nada, mas era um homem que temia Deus, que Deus até usa de exemplo, hein? O que acontece com Jó? O texto lá do livro de Jó diz que ele continuamente oferecia sacrifícios a Deus por antecipação. Ele não esperava os filhos dele pecar. Ele virava, e já que ele ia oferecer os sacrifícios dele para Deus, ele já oferecia também e falava assim: Senhor, isso aqui se porventura um dos meus filhos pecar, perdoa o pecado deles. Olha o coração desse homem, hein, gente? Dá para entender agora porque que Deus, quando vira para o diabo, fala assim: olha o meu servo Jó. Esse é o cara, né? Agora, o que acontece aqui com essa mãe? Ela literalmente está tentando garantir o futuro de seus filhos, uma coisa que Jó parece que não estava muito preocupado. Tanto que quando Jó perdeu todos os seus filhos, a gente não vê nas suas lamentações praticamente nada a respeito da família. Ele crê que se Deus tomou os seus filhos, o Senhor tem aquilo que é bom para cada um deles, sem crise nenhuma. Algo muito difícil para o nosso coração, né? Agora essa mulher aqui não, essa mulher fala assim: eu vou garantir o negócio dos meus filhos. E faz esse pedido ridículo. Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz, no verso 22, que ele pergunta, né, vocês poderiam tomar do cálice que eu vou tomar e serem batizados com o batismo que eu serei batizado? O que é esse cálice, meus irmãos? O cálice significa os sofrimentos de Cristo. E a resposta deles tem uma natureza profética aqui, é uma coisa engraçada, profético de verdade, viu? Não é esse profético viajado na maionese, não. O que eles respondem? Eles dizem: podemos. E é legal que Jesus não desmente eles, não. Nós podemos. E aí o que Jesus responde? Jesus diz no verso 23, na verdade, bebereis o meu cálice. E se você puxar a história da vida desses homens, você vai entender que eles tomaram do cálice mesmo. Tomaram, o negócio não ficou barato, não. O Tiago morreu e de maneira dura. O João durou muito. Só que durou muito debaixo de perseguição, de tortura. E diz a tradição cristã que o cara não morria, apesar de tudo que ele sofria. Então, olha que história interessante. Eles verdadeiramente tomaram desse cálice do sofrimento de Cristo. Eles não fraquejaram na sua jornada de fé. Agora, o que significa o batismo? O batismo é ser mergulhado. Esse é o significado da palavra batismo, né? E o ser mergulhado também no sofrimento. Então, de certo modo, tudo que eles falaram aqui acabou acontecendo mesmo. Por isso que eu estou dizendo que tem um teor profético, né? Mas Jesus aponta para a ideia de que sentar à esquerda ou sentar à direita, nem ele tem essa autoridade, porque é o Pai que decide quem que vai sentar em que lugar. Eu só queria fazer uma referência aqui, o tempo está até corrido, mas eu acho sempre legal apontar. Toda vez que a gente pensa de esquerda e direita, né, irmãos? O que a gente imagina? A gente imagina meio que uma foto da Santa Ceia, né? Você já imaginou na Santa Ceia? Todos os caras reunidos, aí põe uma mesa grande e senta todo mundo de um lado só, porque alguém vai tirar a foto, né? Igual tem aqueles quadros retratando. Isso não faz sentido nenhum.
A mesa provavelmente era quadrada ou até mesmo redonda, de modo que todo mundo estava próximo uns aos outros. Então não tinha como tirar aquela foto do jeitinho que tem os quadros aí que retratam essa história. Toda vez que a gente pensa em mesa, de sentado à direita e à esquerda, a gente pensa num monte de trono enfileirado, onde está Cristo no meio, e aí as pessoas estão sentadas à direita ou à esquerda. E nem sempre nós conseguimos perceber que essa figura de assentado à direita e à esquerda se refere muito mais a uma mesa de jantar do que qualquer outra coisa. O próprio Cristo cita isso em outras ocasiões, quando ele diz assim: quando você vai numa festa, senta lá no final da mesa, para que, se você for digno de honra, o dono da festa, o que está sentado na ponta, te chame para mais perto. Mas não passe a vergonha de tentar sentar muito perto e, de repente, ele virar para você e falar assim: ó, senta um pouquinho mais para lá, porque tem outra pessoa que precisava ocupar essa cadeira. Então, o que eu imagino nesse texto aqui, e que faz muito sentido, considerando todo o panorama bíblico, é de que está o pai à ponta e o filho à sua direita. Certo? E depois a gente vai ocupando as cadeiras ao lado. E não essa coisa de filme de rei, né? Onde está todo mundo um do lado do outro. É um pensamento até que não faz sentido nenhum, né, gente? Não sei de onde nós tiramos esse tipo de coisa. Pense na mesa, faz muito sentido imaginar a questão da mesa. O que Jesus fala a partir, então, no verso 24 ainda, viu, gente? Os discípulos se indignaram contra os caras, e eles não acharam só ruim eles pedirem o lado direito e o lado esquerdo, eles acharam ruim os caras usar a mãe para pedir. E com toda razão, porque isso é vergonhoso, né? Então, se sua mãe for uma intercessora por sua vida, que ela seja uma intercessora como Jó, mas não uma intercessora que está tentando dar uma carteirada para ver se arruma para você uma boquinha. Nepotismo, né? Tentar arrumar para você um emprego no ministério de Jesus. Isso não faz sentido nenhum. Cuidado com esse tipo de coisa. No verso 25 em diante, Jesus explicita a questão de como funciona o governo entre os gentios. Quem são os gentios? Os que não são judeus, os que não conhecem a palavra de Deus. E aí ele diz: entre os gentios, os maiores são aqueles que exercem domínio sobre os demais. Mas, entre vocês, será diferente. Verso 26, aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então, este é o padrão do reino de Deus. Ser grande no reino de Deus é assumir a vocação de servir. Servir como eu quero, gente, se você serve como você quer, então não é serviço, né? Servir como o meu irmão quer, também não. Porque ninguém foi chamado para ser escravo da vontade de homem, mas servir como Deus quer. E como que Deus quer? De um jeito extremamente simples. O verso 28 diz que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, qual deve ser o propósito da nossa jornada? Dar a nossa vida em favor de muitos. Dar a nossa vida em favor do outro. E não necessariamente buscar salvá-la. Essa é a lógica do reino de Deus. O maior no reino de Deus é aquele que serve, segundo a vontade de Deus, em favor da família, em favor de seus irmãos. Voltando no exemplo de Jó. Imagina agora uma igreja que nas suas orações pessoais, lá na sua casa, intercede pelos irmãos. Começando dos mais necessitados para os menos necessitados. Porque o menos necessitado não está precisando de muita oração, né, gente? Já está tudo resolvido. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando das outras coisas mais caras. Então a gente poderia pegar os mais necessitados entre nós, os que estão passando por angústias existenciais, os que estão passando com dificuldade na sua jornada com Deus, e aí virar e, ao se colocar de joelho lá na sua casa, no seu momento de oração, você dizer: Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Senhor, tem misericórdia do meu irmão que perdeu o emprego. Tem misericórdia do meu irmão que está passando por uma luta no casamento. Senhor, interfere na história dele. Senhor, usa a minha vida para interferir na história dele. Olha como é que fica fácil orar. Por que as pessoas geralmente falam assim: eu vou orar, e fica parecendo que Deus não está me ouvindo. Fica parecendo que a minha oração bate no teto e volta. Vou te falar por quê.
porque você está orando a si mesmo. Você não está orando a Deus porque você não está compromissado com a sua vontade, com a vontade dele. Você está compromissado com os seus próprios desejos. E você acha mesmo que Deus tem algum interesse em satisfazer os seus desejos se eles não estiverem alinhados com a vontade dele? De maneira nenhuma, isso vai fazer até mal para você. Pedir dinheiro é ruim demais, né, gente? Já é ruim de pedir uns para os outros. Imagina pedir para Deus. Eu não tenho nem essa cara de pau. Já tive, mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai comprar o bilhete da Mega Sena e falar: ô Senhor, se o Senhor deixar eu ganhar essa vez só, eu vou resolver muito problema aí. E Deus deve fazer assim, né? Ô meu filho, não entendeu nada ainda, né? Cala a boca, Deus deve fazer assim. Lá. Não quero ouvir essa oração idiota. Agora pensa numa oração onde eu ouvir e falar assim: Senhor, abençoa a vida do meu irmão que está passando por necessidade. Senhor, me abençoa para eu ter um aumento no meu trabalho, para eu poder ofertar mais, poder abençoar meu irmão. Aí eu fico vendo Deus até aplaudindo, falando assim: finalmente alguém que entendeu essa história. Então o servir a Deus é dentro dessa perspectiva, e não apenas a partir daquilo que nós fazemos, tá? Bom, o que acontece? Chegamos no verso 29, 30 até o 34, onde Jesus literalmente muda de assunto, porque acontece um fato exterior que afeta a jornada que eles estão trilhando ali. O que acontece? Eles encontram com dois cegos que vêm gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu queria só fazer algumas observações sobre esse texto, para vocês entenderem como que a gente tem que fazer uma leitura mais apurada dos fatos, para não cair no engano de algumas pessoas que tentam desvirtuar a fé em Jesus através de argumentos falsos, falaciosos, usando a própria Escritura. Muita gente cita esta passagem como uma passagem contraditória com os demais evangelhos, porque as referências não batem. As referências do evangelho de Mateus não batem com as referências dos outros evangelhos. Na verdade, Mateus e Marcos contam a história do mesmo jeito, só que Lucas conta a história de maneira diferente. Aí você fala: e aí? Aí você vai sempre achar lá um teólogo de Facebook que vai falar assim: a Bíblia possui contradições. Primeiro, gente, essa história é contada a partir da ótica de uma testemunha. Então nós precisamos tentar compreender também para onde que a testemunha estava olhando. Porque dependendo do ponto de vista, a percepção pode se tornar diferente, tá? E vocês vão ver como que esse texto enriquece exatamente essa situação, este contexto, e é algo que nós encontramos em mais passagens na Escritura. O que diz lá no Evangelho de Mateus e Marcos? Fala que, saindo eles de Jericó, apareceram dois cegos gritando. Só que lá em Lucas, fala que, entrando eles em Jericó, apareceu um cego, chamado Bartimeu, e dá até o nome do cara. Aí você fala: então essa história está furada. Meus irmãos, não está. Primeiro, porque a questão de C1 ou C2 diz respeito ao fato deste cara ser uma pessoa conhecida. Ele tem até nome no outro evangelho, que é o Bartimeu. Então se ateia à questão do observador. Isso justificaria o porquê que ele presta atenção em um cego e de repente não presta atenção no outro. Porque ele conhece aquele que está gritando, que está clamando. Agora, esse negócio de entrando ou saindo, como que se explica essa situação? Se você já leu todo o Antigo Testamento, deve saber que depois que Jericó foi destruída, aquela história de Josué e os caras caminhando, até uma música horrorosa, né? Deles marchando ao redor das muralhas. Eu acho horrorosa, Marina, já cantou 1 milhão de vezes. Ela é boa, é bíblica, mas eu acho chata. Mas beleza. E eles marcharam ao redor da muralha de Jericó, e o que aconteceu? A muralha caiu. E aí eles tomaram a cidade e acabaram com tudo mesmo. Era a ordenança de Deus para aquele momento. Se você puxar lá atrás, você vai ver que há uma orientação de que aquela cidade não seria reconstruída. Aquela cidade foi exterminada da face da terra. Então, como é que aqui no texto, que se passaram já centenas, quase
700, 800 anos, de repente, até mais, né? Tem uma cidade de Jericó. Então nós precisamos entender o contexto histórico. A cidade de Jericó foi reconstruída. E ela foi reconstruída a partir de duas bases que não são necessariamente o lugar onde estava Jericó original. Uma delas era onde havia o povoado de Jericó. E a outra era como que uma base de tutela romana, onde ficavam os quartéis generais, e que também era Jericó. Agora considere que esses cegos e Jesus estão no meio das duas cidades. Estão na estrada que liga uma da outra, e as duas são Jericó, tá? Elas estão no mesmo município, mas ele está no meio porque tem uma separação entre uma e outra. Onde que ele está? Na entrada ou na saída de Jericó? Ele está na entrada, ele está na saída e ele está em Jericó tudo ao mesmo tempo. Então estas nuances do texto parecem coisas bobas, né? Mas apontam para nós que não há contradição no texto. Que quando alguém tenta de maneira desonesta apontar para esse tipo de coisa, está sendo até infantil. Nós não cremos na Bíblia só por fé, nessa perspectiva de que a Bíblia é um livro cheio de equívocos que a gente tem que fazer a maior força para crer. Não é nada disso. A Escritura é extremamente coerente. E exatamente nessa perspectiva, nós acreditamos em cada palavra que está descrita nelas. Para a gente encerrar, gente, quando Jesus vê esses caras gritando, filho de Davi, tem misericórdia de nós, gritar filho de Davi significa, eu reconheço você como Cristo. Nós vimos isso nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. E Jesus não rejeita o título, coisa que ele fazia anteriormente. Ele dizia, fala baixo. Mas aqui nós já estamos no último ano do ministério de Jesus. Por que ele já não rejeita? Porque ele já sabe que o tempo dele está encerrando e o que o cara está falando não é nenhuma mentira. Mas, quando ele se depara com os cegos, ele pergunta, o que querem vocês que eu faça? Essa pergunta não parece boba, né, gente? Mas ela diz muitas coisas para nós que a gente poderia imaginar, que a gente poderia pensar na nossa relação com Deus. Esses homens já reconhecem Jesus como o Cristo. Lembrando que eles nem viram, né? Que eles são cegos. Eles ouviram e creram e disseram, este é o Messias. Então, a grosso modo, esses homens já estão curados. Daquilo que era mais importante, que era a sua relação com Deus, eles já estão curados. E isso é importante da gente pensar, porque muitas vezes na nossa relação com Deus, vai acontecer da gente chegar em oração e falar assim, Senhor, eu estou passando por uma enfermidade, Senhor, me cura. E às vezes Deus vai te curar, mas não do jeito que você quer ser curado. Até porque, irmãos, morrer e ser levado para junto do Pai é a cura perfeita para todas as mazelas da nossa existência. Então entendam que a cura de Deus da nossa vida se manifesta de maneiras diferentes daquilo que a gente deseja. Aqui, Jesus, de maneira extremamente graciosa, pergunta a eles. Vocês, então, o que ele está dizendo em outras palavras é, vejo que vocês já sabem quem eu sou. Vocês reconhecem quem eu sou. A pergunta agora é, o que mais vocês querem? E eles respondem com toda a transparência. O que nós queremos é ver. E aí Jesus, cheio de misericórdia, movido de íntima compaixão, toca os olhos deles e eles passam a enxergar. Saiba o que você quer de Deus. Saiba o que você quer pedir para Deus. Você pode pedir o que você quiser, viu, meu irmão? O que não quer dizer que Deus vai te dar, porque Ele não tem compromisso nenhum com a sua vontade. Mas saiba o que você quer de Deus. Faça a separação entre aquilo que é a vontade do Senhor para você e aquilo que é a sua vontade para você, que você coloca diante do Senhor. No final, como o Guilherme pregou aqui domingo, né? Guilherme não, o Rafa, né? Quem pregou foi o Rafa. Eu não sei se foi nesse ou no outro, estou embaralhado aqui já. Alguém vai ter que abrir mão da opinião. Né? Alguém vai ter que ceder. Então, se alguém vai ter que ceder, esse provavelmente é você. Amém? Vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus e clamar para o Senhor falar no nosso coração a respeito de todas essas coisas. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocando na sua presença, reconhecemos a dureza do nosso coração com relação à nossa vocação de sermos aqueles que servem.
aqueles que abraçam a vontade do Senhor e então se colocam à disposição da família de Deus para ser o instrumento da graça e da misericórdia na jornada dos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor, Pai, trabalhe na nossa existência isso. Pedimos também, Senhor, que o Senhor tire da nossa vida todo o senso de comparação, todo o senso de justiça própria, onde a gente tenta não apenas se justificar, mas também buscar justificação para aqueles que nós queremos e condenação para aqueles que não nos agradam. Que nós possamos confiar na sua justiça e buscar viver de coração íntegro, sabendo que o Senhor recompensará a cada um segundo a sua bondade e não segundo a nossa competência ou a nossa habilidade. E também pedimos, Senhor Deus, que na nossa jornada de fé, nós possamos fazer uma clara separação a respeito daquilo que é a sua vontade para o Senhor e daquilo que são os nossos desejos, as nossas vontades, que nem sempre podem ser prioritárias para o Senhor. Para que nas nossas orações, a gente não se sinta frustrado quando o Senhor não atender as orações, os pedidos que são apenas segundo a nossa vontade e não segundo a sua, mas que nós possamos confiar plenamente nos desígnios do Senhor para a nossa jornada, sabendo que o Senhor não erra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, confiando em tudo aquilo que a sua palavra nos diz. Amém.